Gente, eu não tenho nada contra psiquiatras. Eu tenho até amigos que são psiquiatras, mas também não precisa ser psiquiatra em público, né? Ninguém merece, fica feio. Ok, falando sério agora. Em tempos de patologização da vida e romantização de transtornos mentais, pode ser especialmente fácil se deixar levar pelo discurso de qualquer psiquiatra ou pelo senso comum acerca da psiquiatria como um todo. Mas eu estou aqui para te lembrar que é você quem está no controle. O meu controle sobre mim mesma foi tomado de mim por anos pela psiquiatria. E hoje eu vou usar a voz que tentaram silenciar por anos para contar a minha história, pois eu tenho que manter as girls informadas, não é mesmo? Eu vou te contar exatamente como a psiquiatria quase acabou comigo, como eu dei a volta por cima e como você também pode dar a volta por cima, seja lá onde você esteja. E eu sinto que eu preciso avisar que eu sou leiga, tá? Eu não intenciono parecer saber mais do que eu sei, tampouco intenciono demonizar a psiquiatria como um todo. A psiquiatria está aí por um motivo a ser respeitado, mas isso não pode protegê-la de críticas que devem ser feitas. Posto isso, lá vamos nós. Vamos de básico. É sempre bom lembrar que a psiquiatria não é uma ciência exata. E sabe, o primeiro homem que eu peguei foi um psiquiatra. E eu lembro que em uma das nossas primeiras conversas, eu falei pra ele bem assim: o meu conhecimento sobre a psiquiatria é muito vago e superficial. Ao que ele respondeu com: o conhecimento da psiquiatria sobre ela mesma é muito vago e superficial. Isso é crucial, ok? Quando eu comecei a me consultar com psiquiatras, eu tinha aquela ideia fortíssima de que eles são profissionais, eu não sou estudiosa da área, então eu deveria só calar a boca e aceitar tudo que eles disserem de cabeça baixa. Eu tinha uma vibe cientificista, eu achava que o médico falou tá falado, eu idolatrava a ciência como um todo. Esse foi o pior erro que eu poderia ter cometido, especialmente quando se tratava da psiquiatria, pois a psiquiatria, no fim do dia, gira em torno de palpites. No meu último vídeo, eu mencionei um princípio importantíssimo da autoconfiança, que é: a única opinião sobre você que realmente importa é a sua própria opinião. Pois as pessoas ao redor, elas podem ter convivido com você a sua vida toda, podem possuir vasto conhecimento em psiquiatria, psicologia ou o que for. Nada disso dá a elas propriedade para te dizer quem você é. Só você que tem essa propriedade. E isso definitivamente se aplica às girlies que vão se consultar com um psiquiatra. Na verdade, essa é uma das aplicações mais importantes que eu poderia ver. Veja bem, acompanhe meu raciocínio. Meu nome é Lara, certo? Se eu for a uma consulta psiquiátrica e o médico de repente me falar seu nome é Patrícia, eu vou estranhar e vou reagir de imediato. Como assim que Patrícia, meu nome é Lara? Porque eu sempre soube que meu nome é Lara, sempre foi e sempre será Lara. Ele pode até insistir no erro. Não, seu nome é Patrícia, tá louca? Mas vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Da mesma forma, se um psiquiatra vier me falar que eu sou bipolar ou esquizofrênica, por exemplo, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque eu tenho certeza de que eu não sou nada disso. Lógico que o médico, em tese, vai ter muito mais conhecimento sobre esses transtornos do que eu. Mas quem de nós dois tem mais conhecimento sobre mim, sobre a Lara? Quem que sempre esteve ao meu lado e sempre estará? Quem tem acesso a todos os meus pensamentos e sabe de toda a minha conduta? Quem conhece toda a minha história? Pois é, foi o que eu pensei. Obviamente, essa minha segurança é condicionada a saber o mínimo sobre os transtornos mentais em pauta. Se eu não tivesse ideia do que são a bipolaridade ou a esquizofrenia, por exemplo, aí ficaria difícil mesmo. Mas eu não preciso ser estudiosa da área ou possuir um vasto conhecimento sobre para ter direito a uma opinião sobre a minha própria psique, ok? Ok. A mensagem fundamental que eu quero transmitir por meio deste canal é que você está no controle e você tem todo o poder sobre a sua vida. Mas, para que isso se cumpra na prática,
O que você pensa sobre si mesmo e sobre a vida é tudo. Todo o seu poder reside basicamente aí. Então é crucial que você proteja os seus pensamentos. A sua mente é um castelo. E não é qualquer médico que será convidado a entrar, ok? Eu não estou dizendo para você definitivamente não se consultar com um psiquiatra. Mas estou dizendo que se você for a um psiquiatra, vá sempre mantendo em mente que quem tem a palavra final sempre será você. Agora, vamos a como a psiquiatria quase me arruinou. Eu me consultei com um psiquiatra pela primeira vez aos 11 anos de idade. Por que, você me pergunta? Eu também não sei. Pergunte à minha mãe. Ela me forçou a ir, inclusive ela mentiu dizendo que nós íamos a uma pediatra e só no meio da consulta, pela conversa, eu percebi que se tratava de uma psiquiatra. Ela me forçou porque ela quis, sei lá. Enfim, após alguns minutos de conversa, essa psiquiatra decidiu que eu tinha TDAH. Não sei como assim que, mas ela decidiu que eu tinha TDAH e por isso ela resolveu me passar um remédio. Infelizmente, eu não sei o nome desse remédio, eu adoraria saber, mas faz muito tempo eu perdi de vista. Só sei que era um remédio para TDAH, em tese. Remédio esse que não apenas não me trouxe nenhum benefício, como causou um efeito colateral. Eu comecei a, involuntariamente, mexer meu pescoço da seguinte forma. Assim, compulsivamente. Começou a doer muito, eu passei por muito constrangimento socialmente, até que eu fui a vários neurologistas e eles mandaram parar com o remédio. Eu parei e esse foi embora. Mas eu quase tive que ser operada nessa brincadeira. Até aí tudo bem, né? Eu quase perdi o pescoço por nada, mas quem se importa? Calma que piora. Depois desse episódio, eu fui a uma outra psiquiatra. Essa outra, se eu não me engano, também queria me dar remédios, mas acho que meus pais não deixaram. Enfim, eu me consultava com essa nova médica muito esporadicamente. Eu não me lembro de nada dessas consultas hoje em dia. Eu nunca me ajudou em nada, mas também nunca causou nenhum dano, ao que parece, beleza? Então nós vamos direto para o ano de 2022 agora. Em 2022, quando eu tinha 16 aninhos, eu nutria uma paixão romântica já de longa data por um professor da minha escola. Professor este que era casado, tinha filhas e, digo mais, ele era pastor. Na verdade, até hoje, ele é uma das pessoas mais conservadoras que eu já vi na vida. E bônus, naquela época eu era ateia e progressista radical. Aquelas coisas. Então você pode imaginar que deu muito errado. Tinha tudo pra dar muito errado e deu. Adicionalmente, devido aos meus problemas de insegurança e desespero por atenção e afeto masculinos, quanto mais esse professor me rejeitava, me humilhava, me maltratava, mais apaixonada por ele eu ficava. E chegou a um ponto em que a minha paixão ficou muito evidente não só para o próprio professor, como também para a coordenadora do ensino médio, para a orientadora pedagógica, a comunidade escolar como um todo e até meu pai. Então sim, eu estava de fato perturbando a ordem. Eu nunca tentei seduzir o professor descaradamente, eu nunca fui dessas, mas eu tomava medidas imaturas, como, por exemplo, eu me recusava a fazer uma prova dele só para chamar a atenção dele. Eu chorava quando ele não me tratava como eu queria, etc. Eu não vou sentar aqui e falar que o meu comportamento era saudável ou benéfico. Óbvio que não era. Tampouco eu vou falar que você deveria se apaixonar por um homem casado. Por favor, evite. Isso realmente não é bom, isso é péssimo em tantos sentidos. Vou contar que eu estava muito triste, né? Eu estava sofrendo bastante ao longo dessa história toda. O ponto é, por conta desses eventos, meu pai resolveu me levar a uma nova psiquiatra e essa profissional basicamente decidiu que eu era louca. Ela nunca usou esse termo exato, mas ficou implícito. E aí, essa médica me receitou um remédio chamado Aristab ou aripiprazol. Aristab ou aripiprazol é um antipsicótico. Sim, um antipsicótico. Psicose, em resumo, é uma fuga da realidade, uma quebra da realidade. É uma crença infundada em uma realidade paralela, por assim dizer.
Acho que o ponto é que, da médica, acho que o ponto dela era que pra uma moça bonita e esperta como eu, se apaixonar por um homem careta e antiquado daqueles, só sendo psicótica mesmo. Mas ok, falando sério. Que diabos foi aquilo? Que diabos? Eu tomei o Aristab por cerca de 3 anos. E eis o que o Aristab fez por mim, além do rótulo de louco na minha testa que eu já tinha. Primeiro, me deu náusea crônica. Muita náusea e muito vômito. Eu fiz exames como endoscopia e colonoscopia. Passei por médicos de várias especialidades. Todos achavam que só podia ser o Aristab. Todos achavam que eu devia parar com o Aristab. Mas a psiquiatra não me deixava parar de jeito nenhum. Segundo ponto, o Aristab, em uma casca de nós, me fez autista. Eu vou repetir. O Aristab me fez autista. Como assim? Bom, o Aristab pode literalmente causar problemas similares aos sintomas do transtorno do espectro autista, tais quais timidez/fobia social, retração, inexpressividade e fala robótica. Esse foi um pequeno detalhe que a psiquiatra nunca mencionou. Aí a querida, depois de um ano me entupindo de Aristab, concluiu que eu só podia ser autista. E aí lá fomos nós com mais um rótulo do qual eu não precisava. Porque, de fato, eu estava muito retraída, falava como um robô, não expressava emoção alguma, parecia um caso de autismo, porém, todo o tempo era apenas efeito colateral do Aristab. Como eu sei disso? Primeiro porque um psiquiatra me falou em primeira mão. Alguns meses atrás, não há muito, meu namorado se cansou de assistir de braços cruzados a minha psiquiatra basicamente me destruindo. Então meu namorado perguntou o que eu acharia dele me levar a um psiquiatra melhor. E eu concordei e lá fomos nós. Uma das primeiras coisas que esse novo médico notou foi a minha fala robótica. E na hora, ele sacou que devia ser um efeito colateral do Aristab. Naquele dia isso não fez tanto sentido pra mim, mas aí, como a orientação desse médico, eu removi o Aristab. Comecei aos poucos, mas já tem um tempo que eu parei completamente. E quando eu parei com a Aristab, minha gente, a primeira semana foi horrível, tá? Eu tive síndrome de retirada, passei muito mal, tanto física quanto emocionalmente. Foram dias difíceis, mas depois desse período difícil, eu estava irreconhecível no melhor sentido. De repente, eu fiquei 10 vezes mais feliz, alegre, autoconfiante, leve, espontânea e por aí vai. Eu comecei a dançar, tipo, literalmente dançar. Antes eu não conseguia dançar de jeito nenhum porque eu era muito desengonçada e travada. Porém, de repente, eu passei a conseguir. O que levou meu namorado ao choque, aliás. Eu constantemente sinto como se eu estivesse flutuando. E muitas vezes me dá vontade de dar pulinhos de alegria, de tão empolgada que eu tô. Sem necessariamente um motivo pra isso. E esse é meu estado natural, que o Aristab havia tomado de mim por cerca de 3 anos. Então, basicamente, meu namorado é meu herói. É óbvio que o autismo de fato existe por aí. A psicose também existe, tudo existe. Uhul! E talvez você realmente tenha algum problema, quem sou eu pra falar que não? O ponto aqui é: cuidado. Cuidado. Antes de confiar em um psiquiatra, sente-se e pense bem. E depois de pensar, pense de novo. Em seguida, pense de novo. Lembre que uma resposta emocional humana não significa automaticamente um distúrbio a ser tratado, apesar do desespero de muitos psiquiatras para enfiar todo e qualquer paciente em pelo menos algum diagnóstico. Sim, eu ainda me consulto com psiquiatra, mas o jogo agora é bem diferente. Em primeiro lugar, eu procurei esse médico para que ele me ajudasse a desfazer os erros da psiquiatra anterior. No mais, ele, além de psiquiatra, é psicanalista. Eu tenho o visitado uma vez por semana e nós conversamos bastante sobre meus traumas, minha infância, minha família, minhas crenças limitantes, meus traços tóxicos,
o tal do meu inconsciente, essas coisas. É uma experiência bem diferente de ver um psiquiatra bem de vez em quando para abordar certos temas superficialmente, para ele te dar um diagnóstico e te entupir de medicações. Eu adoro esse médico, é um senhor muito do fofo. Ainda assim, eu tomo alguns cuidados. Abra seus ouvidos agora. Você talvez queira se preparar para fazer anotações, porque eu vou te contar como agir caso você vá a uma consulta psiquiátrica. Como eu falei, o jogo agora é diferente. Só um aviso. É bem provável que você nem precise de um psiquiatra, a maioria das pessoas não precisam, mas claro que se você sente necessidade de procurar a psiquiatria, é melhor procurar. Posto isso, lá vamos. Regra número 1. Antes de pisar no consultório, certifique-se de saber quem você é e saber o seu valor. Veja, você não precisa ter toda a sua vida resolvida, não precisa ser a mais autoconfiante, você pode até estar um caco, acontece, tudo bem? E se você deseja ir a um psiquiatra, é provável que seja esse mesmo caso. Porém, independentemente disso, você precisa de uma base sólida, por menor e mais simples que seja. Pois, do contrário, vai ser muito fácil qualquer psiquiatra, ou qualquer pessoa, na verdade, desestabilizar a sua autoimagem. Essa base sólida a que eu me refiro consiste no fato de que você é a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que você mais ama no mundo, ou pelo menos a que você mais deveria amar, a única que sempre esteve e sempre estará ao seu lado, a sua melhor amiga e a portadora definitiva da verdade sobre você e sobre a sua vida. É crucial manter tudo isso em mente durante o papo com o médico psiquiatra. Eu quero que você olhe para o psiquiatra e pense consigo mesma. Ok. Eu sou a única que sempre esteve do meu lado, me apoiando, me confortando, dando o meu melhor por mim mesma todos os dias e sempre buscando ser uma pessoa cada vez melhor e mais feliz. Acima de tudo, eu me conheço como ninguém. E o senhor doutor acabou de me conhecer, ainda não fez nada por mim, tem seu próprio sistema de crenças, sua própria visão de mundo, que podem não ter nada a ver com os meus. Crenças estas que o Senhor inevitavelmente projetará em mim, por melhor e mais profissional que o Senhor seja. Então, eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer, estou aqui para isso, não é mesmo? Mas se eu discordar, eu discordarei com confiança e ponto. A palavra final é minha. O que me leva à regra número 2. Não tenha medo do seu psiquiatra. Não hesite em contrariá-lo se necessário. Eu quero que você tire o psiquiatra do pedestal e se coloque no lugar, ok? Ele é um ser humano igual a você, que por acaso cursou medicina, fez a residência em psiquiatria e nem necessariamente aprendeu o que deveria ter aprendido nesse processo. Ele provavelmente porta muito conhecimento que você não porta, mas isso nunca deveria dar a ele o direito, a oportunidade de ditar quem você é no seu lugar. Caso, porventura, o seu psiquiatra venha com gracinha, achando que tem essa oportunidade, coloque-o no lugar dele. Corte o desaforo na hora e, se ele insistir em ser inconveniente, levante-se e vá embora. Não me interessa se ele é do serviço público, essa única opção. Não me interessa se tem parente escroto te pressionando. Se você é menor de idade, eu não quero saber. Eu não quero saber. Independentemente de qualquer circunstância, aliás, especialmente em circunstâncias como essas, você sempre deveria defender a si mesma, querida. Defenda a si mesma. Ninguém te defendeu quando você era criança, e agora é hora de defender a si mesma. Eu quero que você defenda o seu direito de ser humana, de sentir emoções, de viver a vida e de não ser taxada como doente por conta disso. Defenda o seu direito de não engolir comprimidos que te fazem mal. Defenda o seu direito de não ser envenenada, ridicularizada, humilhada e caluniada. E caso algum médico insista em tentar violar esses seus direitos, fale pra ele. Ok, doutor? Você quer brigar? Eu vou trazer toda uma guerra pra você. Eu juro por Deus, se me aparecesse um psiquiatra igual àqueles que me atenderam no passado, coitado, eu me certificaria de fazer da vida dele um inferno. Faça ele se arrepender de ter escolhido a psiquiatria se necessário. Mostre
com quem ele está lidando. Porque você não deveria nem dar a energia, a aura, de que ele tem alguma liberdade de te fazer qualquer mal. Regra número 3. Evite abordar determinados temas ou fornecer certas informações sobre você ao seu psiquiatra. Tomara que meu psiquiatra não veja esse vídeo, mas há coisas importantes sobre mim que eu propositalmente omito dele e, se necessário, eu minto na cara dura. Primeiro e mais importante, garota, se você está tendo pensamento sobre querer deixar de viver, ou se você já teve pensamentos assim, ou mesmo se você já levou esses pensamentos adiante na prática, se é que você me entende, nunca fale disso para o psiquiatra. Olha, eu já estive aí, eu sei como é, eu tenho muita empatia por você e eu espero muito que você se recupere. Mas, por favor, eu imploro, não conte isso para o psiquiatra. Em tese, isso deveria ser a coisa mais importante para você falar para o médico ou psiquiatra, só que na prática é uma armadilha. O mais provável é que ele fique paranoico, achando que você está em risco mesmo quando você não está, seja cuidadoso em excesso, te dê tratamentos que você nem precisa, e ele também pode muito bem usar essa informação contra você no futuro. Não queremos isso. Segundo, se você acredita em Deus ou no universo ou em algo místico, se você tem ou já teve experiências místicas ou suspeita que teve, não relate nada disso para o psiquiatra, por favor. A chance dele taxar qualquer ideia diferente da dele como patológica é muito alta. A chance dele confundir espiritualidade ou religiosidade com insanidade é alta. No mais, qualquer coisa que você não queira falar, simplesmente não fale. Fale o que você quiser e nada mais. Mesmo que ele te pergunte algo diretamente, você sempre pode se recusar a responder, ou mesmo mentir na cara dele. Quarta e última regra. Caso você receba um diagnóstico psiquiátrico, concorde com ele e decida seguir um tratamento indicado pelo médico, vá em frente, mas vá mantendo em mente que nenhum diagnóstico, por mais verídico e preciso que seja, te define. Você é muito mais do que uma pessoa autista, esquizofrênica, bipolar, depressiva, o que for. E não saia por aí falando que você tem determinado distúrbio. Não porque a opinião das pessoas importa, mas porque esse diagnóstico é uma parte minúscula da sua identidade que não revela nada sobre quem você é e o que você é capaz de fazer. Aliás, é uma coisinha. Pegue um caderno fofo, como esse, por exemplo, olha que fofo. Pegue uma caneta fofa. A fofura é opcional, mas é altamente recomendável. Você vai abrir o seu caderno e vai escrever algumas vezes, repetidamente, a seguinte frase: a psiquiatria não me define. A psiquiatria não me define. A psiquiatria não me define. Pois adivinha só, a psiquiatria não te define. Dito isso, beijinhos.